Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Quando se fala em ano novo, ou melhor, quando você pensa em Réveillon, qual a imagem vem à cabeça? Um brinde com 2 taças de espumante, acertei? Pelo menos comigo é assim. Vamos falar agora sobre essa bebida que é sinônimo de comemoração e vitórias e também de virada de ano, celebração e felicidade. Conosco aqui no programa A Granja na TV, o engenheiro agrônomo Adeliano Carnim, que é chefe-geral da Embrapa Uvivinho e também coordenador da Câmara Setorial da Uvivinho, da Secretaria da Agricultura. Tudo bem, Adeliano? Tudo bem, boa tarde. Quero começar te pedindo para descrever o que é o espumante e qual a diferença do champanhe, por exemplo. O espumante, ele é um vinho, né, como, quase como um outro, mas ele tem uma segunda fermentação, né, que onde faz a produção, né, do gás, né, daquele gás, aquela pressão que tem quando a gente abre um espumante. É, uma diferença assim simples e básica para dizer por que espumante e não champanhe é porque o champanhe ele é o espumante que foi desenvolvido, né, na região da Champagne lá na França e eles protegeram esse produto, esse desenvolvimento com esse nome, né, remetendo para aquela região originária. Então, é um produto protegido, né, mas remetendo basicamente à sua origem e à região. O processo, tem alguns processos, né, diferentes, mas o mesmo que é feito lá na região de Champagne é feito em outras regiões do mundo, né? Mudando alguns insumos, né? Como leveduras, enfim, mas isso é o que faz e dá a tipicidade, né? De cada produto em cada região. Mas basicamente a diferença é essa. E de onde surgiu o costume de associar a bebida a comemorações? O uso do vinho, de modo geral, né, ele vem desde a época da antiga Grécia, ainda onde os faraós, lá, os reis, faziam as grandes festas e convidavam, né, números, né, convidados, né, e na época se tinha aquela tradição de que os faraós que produziam o vinho e cada um deles queria ter o melhor vinho, né? Então havia uma competição entre eles. E por tradição lá, para mostrar que o vinho era bom e que eles estavam servindo o melhor vinho, é, eles no início da festa, para fazer a abertura da festa, eles abriam a primeira garrafa, botavam numa taça, né, e faziam um movimento, né, com a mão, esse movimento que a gente costuma fazer e dizer saúde, né, dizer que o vinho era bom e que proporcionaria saúde a todos os convidados e que todos poderiam beber. Então, esse é um dos históricos aí que remete, né, ao uso da bebida, né, em comemorações, em todo brinde que a gente faz para registrar algum momento. O espumante, claro, é bem mais recente na história, mas ele também tem uma importância muito grande a partir do momento que ele é uma bebida que o fato dele ser mais gasoso e servido mais gelado, né, do que o próprio vinho. Então ele ganhou muita importância, né, em regiões mais tropicais, né, em regiões mais quentes, né, por ser uma bebida refrescante e também pelo fato, né, de que a hora que a gente vai abrir uma garrafa de espumante, né, gera aquele estouro, né, aquele barulho, aquela espuma, então que aquela borbulha ali dá uma sensação de alegria. Costume que atravessou milênios, dá para se dizer? Exato, é uma tradição que vem transcendendo, né, gerações, muitas gerações, que são milhares de anos aí que já se passaram, né,
E o espumante, de modo particular, tem ganhado uma importância mundial e no Brasil, né, tem aumentado muito o consumo, né, de bebida, talvez relacionada ao fato de que eu comentei, né, de ser uma bebida que é mais de verão, né, uma bebida que você pode tomar, por exemplo, na praia, na piscina, né, então não só no final de ano, mas em épocas de férias e e também pelo fato de que é um produto que ganhou muita qualidade, eu vou dizer assim, do setor brasileiro. O espumante brasileiro é muito valorizado, de muita qualidade, né? Então, as características, né, das regiões que produzem uva aqui no Brasil é, permitem que se faça um produto de alta qualidade, e isso é refletido pelos vários prêmios que esses produtos brasileiros têm ganhado mundo afora. E a partir do momento também que a gente ganha uma importância interna é, de valorizar o produto, né, pelo consumidor, a própria indústria, né, do vinho começa também a colocar no mercado um produto mais acessível economicamente, né, as condições econômicas do brasileiro, né, ao nível de investimento que o brasileiro faz numa bebida, né? Então, tem ganhado muita importância, né? E isso tem estimulado ainda mais a indústria. O Rio Grande do Sul tem um papel importante nesse cenário, né, Adeliano? Sim, boa parte da produção da uva, né, e da produção dos próprios espumantes no Brasil é daqui da região da Serra Gaúcha, né? Então a região da Serra aqui a gente tem praticamente 90% da Rio Grande do Sul, praticamente 90% da produção de uva. Desses 90%, é, praticamente toda ela é para produção, é para elaboração de produtos, né? Seja vinho, espumante, suco, né? Mas, mas mais da metade é para produção de vinho e espumante, né? E a parcela de espumante tem sido uma parcela bem significativa e vem aumentando ano a ano. E a região aqui também tem se destacado, né, na parte da viticultura, uma produtora de uva de excelentes qualidades, né? O solo e o clima é, proporcionam, né, uma uva assim com um equilíbrio entre açúcar e acidez, né? Porque diferente do vinho tranquilo, né, o vinho que a gente bebe o normal, né, mais tradicional, o espumante ele requer uma uva, requer um vinho que tenha um equilíbrio entre acidez e açúcar, né? Não pode ser nem muito doce nem muito ácido e também não pode não ter acidez, né? É isso que dá o frescor, né? Dá esse aspecto de refrescante, né? De refrescância na bebida. Bom, a gente encontra o espumante moscatel, o demi-sec e o brut. Qual a diferença? É a uva ou é o processo de produção? Isso. Os dois, eu diria. O moscatel, ele requer algumas variedades específicas, né, para que produza o moscatel, né? Tem que ter uma uva que tenha esse sabor moscato, né? Esse um sabor característico do moscatel, né? Não é toda variedade que se adequa até esse sabor. E o método também, né? O método do moscatel, ele é um pouco diferenciado do brut, né, e do demi-sec, porque ele corta, né, essa segunda fermentação, ela não vai até o final, ela não converte todo o açúcar em álcool, justamente para ser um produto que fica numa faixa aí de 7,5% de álcool, né? E ao contrário, por exemplo, de um brute que está em torno aí de 12, 12,5, 13, né? E então ele tem um grau um pouquinho menor de álcool, né? Então ele é mais leve, mas ele tem um açúcar residual por conta dessa fermentação que não vai até o final.
E o Brut, então, ele já é um pouquinho mais alcoólico, né? Mas é um produto mais seco, né? Com menos açúcar residual. E o DMC, que daí, então, fica numa faixa intermediária, né? Que tem também ainda um açúcar residual, mas é um pouquinho mais alcoólico que o Moscatel, mas ele não tem essa necessidade de ter esse sabor moscato, né? Esse sabor característico, né, das uvas do grupo Moscato. Na produção do vinho se usa barril de carvalho, por exemplo. E no espumante, qual é o método utilizado? O espumante tem uma validade menor, né? É, a produção geralmente tem dois métodos, né? O método tradicional, que a gente chama, que é aquele que a fermentação, essa segunda fermentação do que faz da formação do gás, é na própria garrafa, né? Então, a fermentação já é na garrafa. Esse é o método tradicional, mais antigo. E um segundo método também, que é muito importante e muito utilizado, é o método Charmat, que é feita a fermentação em grandes reservatórios, né, de 10, 20 mil litros, né, de inox, é feito a fermentação dentro desses recipientes aí. Normalmente não se coloca, né? Não é comum fazer envelhecimento em barril de carvalho, né? Como eu falei, a fermentação é na garrafa ou no tanque e é colocado depois, se é o tradicional, mantém na garrafa, e se é o segundo método, ele vai para a garrafa, né? Então não tem nenhum tipo de armazenamento a longo prazo nesse sentido. Então, eles não são chamados vinhos de guarda, né? Então, são chamados vinhos jovens, né? Que devem ser consumidos, assim, o mais rápido, assim, eu digo, possível, dentro de 1 ano, 2 anos, né? Claro que varia muito de vinho para vinho, condições que vão ser armazenadas, mas o comum e o indicado é que se tenha um consumo mais rápido. Não são vinhos de guarda, que a gente chama. E como está hoje o consumo de espumante do brasileiro, Adeliano? Como eu falei, assim, tem aumentado bastante, né, o consumo, mas ainda é muito baixo quando comparado com outros países, né, países como França, né, outros países, né, na Europa, que consomem é, é, vários litros, né, por per capita, né? No Brasil ainda a gente está na faixa de 2 a 3 litros, 2,5 litros por per capita por ano, né? Então ainda é um consumo bem abaixo quando comparado com outros países mais tradicionais, né, no consumo de vinho, e tanto no consumo quanto na produção. Mas tem ganhado bastante importância também o vinho, como eu estava falando antes, e o espumante também tem crescido bastante, assim, mas não tem assim uma estatística muito precisa para dizer quanto por cento desse consumo per capita é espumante e vinho, né? Mas tem crescido bastante. Ainda o vinho é mais consumido do que o espumante, mas vem crescendo bastante. Bom, existem outros produtos fermentados também que podem provocar confusão, como as cidras. O consumidor conhece a diferença? Ainda tem bastante confusão, não é muito claro, não tem muita conhecimento geral essa diferença, né, de fermentados, né, de outras espécies, né, de outros gêneros aí, de outras frutíferas, do vinho, né, que é produzido a partir de uva, né? Então, só pela legislação brasileira, só a partir de uva que é produzido, que pode ser denominado vinho, né? Seja vinho tranquilo, seja vinho espumante. E de maneira geral, assim, o consumidor brasileiro não tem esse conhecimento, essa percepção ainda de que um espumante de vinho, um vinho espumante, é diferente de uma cidra, por exemplo, né? Então, pela condição de investimento num produto
dessa natureza, aí o brasileiro opta muitas vezes pelo preço, né? E obviamente que aí ele acaba optando por esses produtos, né? Que não são de uva, né? Pelo custo que tem esses produtos, né? Então acaba que muitas vezes até o preconceito com o vinho brasileiro, né, vai muito em função disso, né, que as pessoas não têm o conhecimento, né, de que o vinho, esses fermentados não são realmente vinho, mas acabam muitas vezes fazendo conceitos, de vinho, mas com base, né, no conhecimento de fermentado. Então, isso acaba prejudicando também bastante. Então, essa falta de conhecimento do consumidor, essa falta de poder aquisitivo, acaba prejudicando um pouco a imagem interna, né, do vinho brasileiro. Bom, a gente E, passou. Perdão, continua. não, e eu queria também fazer um comentário que não só entre produtos, né, como fermentado e vinho, tem essa confusão, tem essa falta de conhecimento, mas também dentro da própria legislação do vinho, também acaba tendo um, um desconhecimento também, e até um certo preconceito, né, com relação ao vinho, né, que nós temos aí as classes de vinho de mesa e vinho fino, né? O vinho fino é aquele produzido com base nas variedades de origem europeias, né, da espécie que teve origem lá na Europa, lá na região do Golfo, as espécies de origem americanas, né, na América do Sul, América Central, do Norte também, são caracterizadas e são classificadas como vinho de mesa, vinho comum, né? Então, isso também deprecia o produto. Antigamente, né, há muitos anos atrás, a gente, de fato, tinha um problema de qualidade desses vinhos comuns, né, desses vinhos de mesa, assim como tínhamos também de vinho fino, mas a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação por parte do setor produtivo, né, e setor do vinho de modo geral, aumentou muito nos últimos 30, 40 anos, e hoje a gente tem produtos elaborados a partir de, de variedades americanas ou mesmo híbrida, né, que é muito comum e que a gente tem aqui na Embrapa um programa de melhoramento genético, desenvolve variedades híbridas, né, que a gente, a partir de degustações de produtos dessas variedades, com grandes sommeliers e entendedores de vinhos do Brasil inteiro, eles, às cegas, né, identificam ou remetem o vinho dessas variedades como vinho de Chardonnay, de Sauvignon Blanc, né, vinhos de variedades viníferas, né, vinhos finos. Então, tem evoluído bastante essa parte aí e falta, de fato, um ajuste na legislação para tratar vinho como vinho, vinho de modo geral, vinho é vinho, desde que seja de boa qualidade, e dar conhecimento, né, dar esclarecimento para a sociedade, consumidor, para que ele não tenha esse preconceito aí, essa falta de conhecimento e adquira um produto que ele saiba o que está adquirindo. Bom, fica a dica então para 2025 revisar essa legislação. Adeliano, muito obrigada pela participação e um excelente ano novo para você. Muito obrigado, desejo também a você, a todos, especialmente ao povo do Rio Grande do Sul, que passamos, né, por esse ano tão complicado, né, um ano difícil, com vários desafios aí, e desejamos um Feliz Natal, né, que todos possam comemorar em suas famílias com um bom vinho, né, um vinho de uva, especialmente e de preferência brasileiro, e que a gente possa ter um ano 2025 melhor que 2024. Verdade, obrigada. A Granja Net TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente está de volta. Até já.
Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Um tema sempre relevante é a comunicação no agronegócio. Durante a jornada Nespro, realizada em maio deste ano, nós conversamos com a palestrante e proprietária da Agropecuária Sunhê, Yara Bento Sunhê, e ela entende que o processo comunicacional acontece em diferentes esferas. Confira como foi essa conversa. Dentro da porteira, quais são os maiores desafios da comunicação? Eu acredito que o maior desafio é com os colaboradores. Eu acredito que é muito difícil esse desafio por uma questão de a falta de instrução, muitas vezes, deles, educacional, deles não serem preparados, não serem treinados. Né? Muitas vezes os técnicos entram com vocabulário também que não é o vocabulário usual deles. A questão visual, por exemplo, é muito importante lá. Todos os nossos produtos são super etiquetados para aqueles que não sabem ler. Existe a comunicação também não verbal, que é a do corpo, que muitas vezes eles não conseguem, eles mal se comunicam, muitas vezes, entre eles. Então, são vários fatores que fazem com que seja mais difícil, na minha opinião, essa comunicação com os colaboradores, por uma diferença muito em nível educacional, em nível de social, muitas vezes, né, que eles fica muito ainda aquela coisa do patrão e do empregado e não colaborador, né, e facilitador, mas eu acredito que isso está mudando. Eu acho que hoje, eu falei aí na palestra que eu acredito que nós, como gestores, temos que atuar muito mais como um educador do que como um chefe que manda e os outros obedecem, para trazerem eles para jogar com a gente, para dentro do nosso projeto, para trabalharem juntos, entenderem e crescerem, evoluir como cidadãos e a gente como equipe, né? Eu penso muito nisso. Nessa linha, né, de atuar mais como educador do que como patrão, tem alguma medida prática, de repente, que a senhora possa dar como exemplo? Sim, entre os exemplos é muito treinamento. Eu faço muito treinamento com eles, né, explicando, e é um treinamento muito básico, né? Eu fiz um exemplo aqui, que o pessoal gostou, que é, por exemplo, a gente para muito rodeio na função da época reprodutiva. Eles não entendiam o porquê dessa reprodução, por que essa parada de rodeio. Aí eu fiz uma analogia que o rodeio seria, né, a mesma coisa que um bailão, onde o Joãozinho, que é o meu funcionário, meu capataz, encontrou a mulher, foi aquele lugar que eles se juntaram e construíram família, que eu preciso isso no campo também. Então tem que dar exemplos que façam sentido para eles. E, conseguindo fazer sentido no que tu quer, algo que conecte, eu acho que esse é o desafio, conseguir falar uma língua que seja entendida por eles e que faça sentido. Uhum. E quando a gente pensa nas outras esferas de comunicação, né, com os técnicos, com os clientes, com os fornecedores, quais são os desafios? Os desafios eu acho que é ter uma verdade e uma clareza, né? Por um exemplo, com os meus clientes, por exemplo, quando eu mando, eu tenho frigorífico que eu trabalho há 17 anos, eu nunca mandei uma vaca prenha, nem com facíula, com nenhum problema. Então, assim, quando tu tem uma transparência, eu diria que assim, a grande questão nessas comunicações são as transparências. Tu tendo transparência com teus fornecedores, com teus clientes, tu vai embora. Então, assim, este frigorífico compra de mim por quê? Porque eu sou transparente no produto que eu entrego. Se eu tiver algum problema, ele vai saber. Por exemplo, a gente trabalha com bem-estar animal, então normalmente o nosso gado não é machucado, não tem lesões na carne. Então, e ele sabe disso. Então, como ele recebe esses animais lá, sem lesões, vacas realmente falhadas, sem nenhuma doença, eu comunico, eu tenho que fazer essa comunicação do que eu faço e eu ser a cliente e criar essa fidelidade. Eu acho que o segredo disso é ter uma transparência, falar a verdade e comunicar. É simples, mas é um básico que muitas vezes as pessoas não fazem. Nessa questão justamente de, às vezes as pessoas não fazem. O que tu vê no paralelo mesmo, o produtor ele já está aprendendo a criar esses elos de comunicação? Eu acredito que, como é que eu posso dizer? Acho que alguns, grande maioria sim, porque é uma questão de fidelização. Eu acho que tem muito aventureiro, né? Por exemplo, assim, eu não vou vender para outro frigorífico para me pagar 50 centavos mais
por 50 centavos, nem por R$2 a mais, porque eu sei a qualidade do frigorífico que eu trabalho, eu sei a seriedade, o pagamento em dia, eu sei como é que é a nossa ligação. Tem gente que se vende, na minha opinião, por muito pouco, e aí perde um baita trabalho, que talvez não seja sempre o melhor preço, mas a melhor venda. No final das contas, é preço médio a melhor venda, não é que seja baixo, mas talvez é um preço médio. Então, eu acredito que o pessoal ainda se aventura, mas está melhorando. É muito importante, até porque as empresas estão fazendo muito isso, sabe? As empresas estão tentando criar prêmios de fidelização, prêmio, cliente prêmio. Eles estão tentando fazer mais esse tipo de coisa. Então, eu acho que tende a ficar cada vez mais essas relações, esses fluxos de comunicação mais próximos, e aí a tecnologia funciona muito, né? O WhatsApp, as redes sociais, os pagamentos, o Pix. Então, assim, isso aproximou também muito a forma de pagar, a forma de ter acesso a esses serviços. Então, eu acredito que vai melhorar, sim. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um feliz ano novo para você. Que 2025 seja um ano de muitas realizações. Até amanhã.